A paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui para dar continuidade à nossa lição desse trimestre, que traz por tema a Igreja Eleita, um estudo sobre a carta aos Efésios. Estudaremos hoje a nossa lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Eu estarei ministrando aí para os irmãos o tópico de número 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Esse tópico traz aí por subtópicos a ação de graças e intercessão, a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, para o subtópico 1, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então, Paulo aqui, nesse início da carta aos Efésios, no capítulo de número 1, em específico, que é o tema aqui da lição que o autor nos traz, Paulo está sendo grato a Deus, ele está lhe dando ações de graças a Deus pela igreja eleita e está ali intercedendo por ela, né? Com orações e rogos. A gratidão deve fazer parte da vida de todo cristão, independentemente da situação em que ele se encontra. Porque é muito fácil nós glorificarmos a Deus, nós darmos, né, glória a Deus quando nós estamos num momento favorável a nós, né? Mas nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nós também devemos dar graças a Deus por tudo o que nos acontece. Por quê? Porque se você está na brecha, se você está na direção do Senhor, tudo aquilo, quer bom, quer ruim que nos aconteça, é permissão de Deus. Tem algum intuito da parte de Deus para que nós passamos por isso. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 28, em tudo dai glórias a Deus. Então, é em todo momento. Esse momento que nós estamos passando, dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro, é um momento bem propício de nós agradecermos. Apesar das dificuldades vividas, porque eu sei que muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas estão desprovidas aí do convívio, né, dos seus familiares, muitas pessoas estão com dificuldades a ter acesso ao básico da saúde também, mas é motivo de nós glorificarmos. Por quê? Porque nós ainda temos o fôlego de vida, porque eu creio que Deus tem dado a provisão na tua casa, o alimento não tem faltado na tua casa, e a maior bênção, que é o estudo da nossa lição, de nós termos sido eleitos, né? Nós temos essa confiança no Senhor. Lá em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que temem, para aqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu decreto. Então, isso é motivo de nós confiarmos, entregarmos, depositarmos a nossa segurança em Deus, confiarmos, porque a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se é permissão do Senhor que nós passamos por essa dificuldade, continuemos glorificando e exaltando o seu santo nome. Ainda falando sobre intercessão, que fazia parte da igreja primitiva e faz hoje parte da vida do cristão, o cristão sempre está intercedendo por seus irmãos, intercedendo pela sua liderança, intercedendo por aqueles que vêm ao seu encontro pedindo por socorro, né? Lá em Tiago fala para nós que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a igreja tem esse papel de interceder, tem o papel de glorificar a Deus, afinal de contas, nós fomos feitos para louvor e glória do Senhor. Um belo exemplo disso está lá no livro de Atos, quando Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor. Deus entrou com a providência no momento certo e os livrou ali da cadeia. Ainda em Atos, a igreja orava por Pedro, que estava
preso e de forma sobrenatural, somente com o agir de Deus, ele foi ali liberto das cadeias e pôde estar ali reunido com a igreja. Então, é o papel da igreja de orar, de interceder uns pelos outros. Tratando aqui da questão da iluminação para a compreensão. Essa iluminação significa o quê? O que é iluminar? Iluminar é trazer luz, tirar da escuridão. Paulo queria que a igreja de Éfeso tivesse a compreensão do quão maravilhoso e excelente eram as bênçãos que eles estavam fazendo parte, que eles estavam recebendo ali por herança do Senhor, por terem sido feitos eleitos, né? Filhos por adoção. Tratando da questão dos dons espirituais, nós temos ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, que trata sobre os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler aqui a partir do versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, no momento que nós somos selados pelo Espírito Santo, nós devemos sim procurar ter esses dons espirituais, buscar em Deus ter esse privilégio, né, de poder usufruir desses dons, não para benefício próprio, mas sim para a edificação da igreja. Então, que nós perseveremos aí em oração, em intercessão e buscando os dons espirituais. Então, dando continuidade à nossa lição, o subtópico 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então, aqui o autor nos traz essa esperança da nossa vocação, 3 aspectos. O primeiro aspecto se passa no passado, ou seja, Deus, antes da fundação do mundo, quando elaborou o plano de salvação, tinha ali como intuito os eleitos, que são a igreja. Então, no passado nós fomos eleitos desde que em Cristo. Tem que se ter isso muito bem entendido, que nós somos eleitos quando estamos em Cristo Jesus. No presente, nós usufruímos dessas bênçãos espirituais através do perdão de Deus sobre os nossos pecados, né? Gozamos aí de intimidade com o Senhor, nós oramos e Deus nos ouve, não há mais necessidade de termos aí intercessores. E na nossa vida no presente, nós precisamos ter o quê? Termos, né, em exercício a santificação, que segundo Hebreus nos traz, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o cristão, ele precisa estar sempre buscando santificação. Não significa, a santificação tratada da igreja, na Bíblia, não significa a perfeição, mas sim aqueles que são separados, aqueles que foram escolhidos por Deus para o servir. Então nós devemos ter uma vida irrepreensível, e realmente isso é um exercício constante na vida do cristão. Por quê? Porque eu vou testemunhar do Senhor Jesus. Então, para eu dar um bom testemunho, a minha vida precisa falar por mim, né? Porque a gente levar uma palavra é muito fácil, mas se a palavra que eu levo não condiz com a vida que eu vivo, essas palavras terão sido levadas em vão.
porque não vão te dar crédito, não nos vão me dar crédito. De nada adianta eu chegar aqui para os irmãos, trazer uma palavra, falar que Jesus Cristo cura, salva, liberta e leva para o céu, se a minha vida não condiz com isso. Se eu tenho uma vida de promiscuidade, se eu tenho uma vida de mentira, se eu tenho uma vida levada da forma como eu desejo. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a nossa vida deve ser pautada pela vontade do Senhor. É Ele quem deve dirigir os nossos passos, é Ele que deve reger as nossas vidas e transformar o nosso caráter. Nós precisamos ter o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. É isso que vai testificar em mim para as pessoas que realmente houve uma mudança na minha vida ou que eu realmente trago ali um exemplo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam ver o Senhor Jesus Cristo refletido na minha vida, no meu modo de viver, porque senão tudo que eu falar vai ser em vão. Então, no presente, desfrutar das bênçãos espirituais significa nós recebermos o perdão do Senhor, sermos justificados, buscarmos a santificação. E no futuro? No futuro é gozarmos da vida eterna, da salvação, do que está por vir. Ali em 1 Coríntios ainda também, no capítulo 15... 19, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, eu não posso ficar esperando em Cristo somente nesta vida. E somente nessa vida, o que ele está querendo dizer? Gozar aqui das bênçãos materiais, que não é pecado, que não é errado. Mas eu não tenho que focar a minha vida nesse sentido. O foco da minha vida tem que ser o quê? O porvir, porque senão eu vou ser o mais miserável do homem. É muito bom, é excelente nós gozarmos de uma vida material boa, sim, é, mas esse não é o intuito do evangelho. O intuito do evangelho é salvação de almas. Esse é o intuito do evangelho. Boas novas de salvação. Então, por mais dificuldades que nós passamos aqui nessa vida, como eu já falei um pouquinho no início, às vezes a dificuldade de você estar buscando por uma pessoa da sua família que ainda não é salva, eu sei que muitos de nós passamos por isso, mas nós devemos continuar intercedendo, continuar buscando em Deus, assim como a viúva da parábola do juiz Inico, não esmorecermos, né, diante aí das negativas que nós temos visto. Porque as pessoas podem rejeitar a nossa palavra, elas podem dizer não quero, não preciso, mas elas não estão imunes à nossa oração, não estão imunes à nossa intercessão, como foi falado no primeiro subtópico. Então, que nós continuemos crendo no Senhor Jesus, crendo que Ele tem feito o melhor para nós e que, segundo a vontade dEle, e que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho e gozarem da salvação como nós hoje gozamos, como nós hoje temos como herança por parte do Senhor. E o subtópico 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Então, mais uma vez, trazendo aqui a nossa memória, quais foram, né, essas bênçãos que o Senhor nos deu? Deus nos deu o seu perdão, os nossos pecados foram perdoados. Deus nos fez adotivos, né? Nós somos filhos por adoção do Senhor. Nos selou com seu Espírito Santo e nos concedeu a vida eterna. Então, a herança é tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e que o Senhor nos assegurou. É aquilo que o Senhor
planejou fazer aos seus filhos. Então é isso que o apóstolo queria que a igreja de Éfeso entendesse, e é isso que a igreja hoje também precisa compreender, que o Senhor nos elegeu, que o Senhor nos fez filhos por adoção, que o Senhor perdoou os nossos pecados e que o Senhor deseja que nós gozemos das bênçãos futuras na salvação, né? Fazendo parte aí das bodas do Cordeiro, quando cada um de nós receberá ali o seu galardão, a recompensa por ter perseverado até o fim, por ter dado continuidade ao seu chamado. Então eu espero que essa aula aí tenha sido bênção para a sua vida, que tenha edificado mais a sua fé, e nós nos vemos na próxima lição, em nome de Jesus.